Dia 8 de abril de 2022. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso, com muita informação e prestação de serviços à comunidade de toda a região do Alto Tietê. Ótimo dia para você que está conosco no Facebook, no Instagram, no YouTube e também na nossa Rádio Metropolitana, 60 anos com você aqui em Mogi e na região. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Padre Carlos Duarte, que tem 41 anos. Ele que nasceu em Minas Gerais, mas veio para Mogi das Cruzes em 2013, como religioso. Ele é exorcista da Diocese de Mogi e vigário da Catedral de Mogi. E eu primeiro, antes de entrarmos no assunto, né, que é um assunto muito interessante, que é o exorcismo, eu quero entender como foi a trajetória dele, porque ele chegou em Mogi como religioso. Então a gente vai entender o que é um religioso, depois ele foi frei, o que é, né, esse trabalho, como é que é feita essa carreira de padre e como que ela é conduzida na igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana, né? É uma dúvida que até os católicos têm. Bom dia, padre, é um prazer te receber. Um bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando, é um prazer estar aqui também. Obrigado pelo convite. Obrigada, padre. Padre, você nasceu em Minas. Isso. E aí, vou chamar de você, pode, padre? Pode, claro. Que você é mais novo que eu. Perfeitamente. Vou pular essa parte, né? O padre tem 41 anos. Como que foi a sua chegada aqui a Mogi e a sua conduta para chegar na igreja? Muito bem, eu na minha adolescência, finalzinho da adolescência, eu senti o chamado para a vocação. O que é um chamado? O chamado seria uma inquietação, né? Todo jovem busca ser feliz, busca a realização, busca aquilo que quer fazer da vida. E num determinado momento eu fui percebendo, através de alguns sinais, de algumas realidades que me cercavam, que eu me realizava desta forma, ajudando o próximo, também dentro dos trabalhos da igreja, dentro da própria vivência da igreja. Então eu fui percebendo que a minha vocação era esta, né? Estar mais dentro da igreja. Claro, todos são chamados, todos os batizados estão frequentes, estão dentro da igreja, mas alguns são chamados a um trabalho a mais, os padres, os religiosos, as religiosas também. Então eu fui percebendo e eu encontrei a Fraternidade O Caminho, que tem um trabalho voltado aos mais pobres, tem uma vida de oração bastante intensa, e eu ingressei nessa comunidade, então. Foi aonde que você ingressou? Eu vim para São Paulo. Eu conheci através das redes católicas e vim para São Paulo e ingressei nessa comunidade. Fraternidade O Caminho. O Caminho, isso. O que é essa fraternidade? Fraternidade O Caminho é uma congregação religiosa de carisma com inspiração franciscana, que tem um trabalho com os mais pobres, com os dependentes químicos, com as pessoas em situação de vulnerabilidade, de rua, pastoral carcerária, vários trabalhos voltados para essa parte mais social. Quando a gente fala em franciscanos, a gente já se remete às pessoas que são pobres, né? Que eles abrem mão, né? Exatamente. De tudo, não é? Abrem mão de tudo. Tem um carisma voltado para a pobreza, né? Tem uma vocação específica para a vivência da pobreza. Viver do mínimo, viver do essencial, para se dedicar totalmente a um trabalho, a um ideal, que seria esse de cuidar dos pobres. Aí você estava em São Paulo. Isso, vim para São Paulo. Como chegou a Mogi? Mogi das Cruzes eu cheguei através de Dom Pedro. Dom Pedro Luiz. Luiz Stringuinha. Isso, porque Dom Pedro é o bispo responsável por esta comunidade e também o bispo aqui da nossa diocese. Quando eu deixei a comunidade e fui me tornar um padre diocesano, então eu procurei Dom Pedro, que já me conhecia por ser responsável pela fraternidade. Ele já acompanhava os meus estudos, a minha formação filosófica e teológica. Então eu procurei Dom Pedro e ingressei aqui na Diocese de Mogi das Cruzes. Mas aí você era um religioso, depois você virou frei. Eu era um religioso frei. O que é um frei? Um frei é um religioso que professa os seus votos: castidade, pobreza e obediência. Dentro de um carisma, dentro de uma congregação. Não precisa ser padre para ser frei. Não precisa ser padre para ser frei. Alguns freis se tornam padres para dentro desse carisma exercerem a missão sacerdotal. Mas o frei é aquele que tem votos: castidade, pobreza e obediência dentro de uma congregação. Para ajudar as pessoas. Para ajudar as pessoas. Pode ser carmelita, pode ser franciscano, pode ser deoniano, e tem diversas congregações e carismas. Então, frei para o homem, freira para a mulher. Exatamente. Tá. Só para a gente entender. Isso, porque eu sou católica, mas a gente tem muitas dúvidas. Essa é a dúvida de muitos católicos, a diferença do frei e do padre. Muitos têm essa dúvida. Então, o frei, ele tem votos de pobreza, castidade e obediência, dentro de uma congregação. Ok. E o padre, ele é um exercício ministerial, né? Aí tem os padres diocesanos, como eu sou padre diocesano, que cuida das paróquias, e alguns padres estão dentro dessas congregações também servindo
com os sacramentos, celebrando a missa e então, tudo mais. Como frei, você teve que fazer um curso para ser padre? O padre, a formação dele é a filosofia e a teologia. Então, né? mas como é que você foi de frei para padre? Quando eu me tornei diocesano. Quando eu vim para a diocese, me desliguei da congregação. Você saiu da congregação? Saí da congregação e fui para a diocese. E aí eu me tornei um padre diocesano. E começou a ministrar as missas? Isso, tudo? exatamente. Logo na minha ordenação sacerdotal, aí eu já comecei a celebrar as missas, os sacramentos dentro da diocese de Mogi das Cruzes. Qual que é o seu papel hoje na Catedral de Santana? Meu papel hoje na Catedral de Santana é como vigário paroquial. Eu sou o ajudante do pároco. Né? Tem o pároco do padre Dorival. Padre Dorival. Ele é o pároco, ele é o responsável pela paróquia. Uma paróquia, quando é grande, quando tem muita demanda, como no caso é a catedral, então tem o padre responsável, chamado pároco, e tem os seus ajudantes, um ou mais ajudantes, que são os vigários, que celebram os sacramentos, ajudam o padre naquilo que ele necessita. Quantos vigários tem aqui? Hoje só eu. Só você, só na eu. catedral? Na catedral só eu. Mas já houve situações em que tinha 2, 3 vigários. Eu me lembro possível. disso. É possível. Então você, na verdade, é o auxiliar do padre Dorival. Do padre Dorival, exatamente. Que vai fazer um ano agora, dia 11 de abril, que assumiu a Catedral de Santana. Nós chegamos juntos, mais ou menos, na época que ele tomou posse, eu também cheguei para ajudá-lo. E aí a pergunta, padre, o que é um exorcista? O que é um padre exorcista? Um padre exorcista, toda diocese deveria ter um padre exorcista. Aqui na diocese de Mogi das Cruzes, graças a Deus, nós somos em 2 padres exorcistas. Eu e o padre Beniamino, que ele atua em Itaquaquecetuba. O padre exorcista, ele é um padre que tem autorização do bispo para realizar o ritual do exorcismo, se ele achar que é necessário. Então nós temos um curso próprio. Eu fiz um curso em 2019 na cidade do Rio de Janeiro. Foi ministrado pela Associação Internacional de Exorcistas, um grupo de exorcistas, né, certificado por Roma, que estavam ministrando esse curso. E eu concluí o curso, fiz toda a formação, e depois, além de ter o curso, eu tenho a autorização do bispo diocesano, Dom Pedro, para realizar o ritual do exorcismo, se eu julgar necessário. Padre, eu fiquei pensando... quando é necessário, né? Eu fiquei pensando, gente, será que eu vou precisar ser exorcizada, padre? Eu já até vou perguntar isso pro padre. Porque eu fiquei, gente, quem precisa de exorcismo, padre? Na verdade, assim, a ação demoníaca, isso é um dado de fé para nós católicos, que o demônio é um ser que existe. Ação demoníaca. Isso. A ação demoníaca, ela tem 2 formas, 2 distinções primeiras, se nós poderíamos dizer, que é a ação ordinária. O demônio tem uma ação ordinária e uma ação extraordinária. Qual é a ação ordinária? Como o demônio age ordinariamente, corriqueiramente? Pela tentação. Todo dia, toda hora. Todo dia, toda hora, a todos. A todos os pecados capitais. Todos. Todas as pessoas da face da terra são tentadas pelo demônio. Inclusive uma pessoa que nós conhecemos bem, Jesus de Nazaré, quando esteve no deserto, o demônio tentou. Né? Os evangelhos nos mostram o início da vida pública de Jesus, dizendo que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Foi o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo Espírito Santo. Jesus foi para ser tentado pelo demônio, exato. Até Jesus foi tentado. Então a tentação é a ação ordinária do demônio. Tentação é para tudo, né? Para tudo. O demônio, ele nunca obriga a pessoa a fazer alguma coisa, mas ele oferece. As tentações de Jesus nos dão um bom indicativo. Quando o demônio chegou para Jesus, por exemplo, ele não tinha um pão para oferecer para Jesus. Jesus estava com fome, 40 dias jejuando. Ao invés de ele chegar com um pão e dizer, toma esse pão, ele chegou com a possibilidade, se você é filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Então ele não tem algo para nos dar concretamente, ele nos oferece. Um exemplo muito claro, ele não tem a felicidade para oferecer para os jovens, mas ele diz, se você usar drogas, você será feliz. Ele dá a possibilidade. A liberdade é de usar ou não, e tantos outros exemplos que nós poderíamos. Aí é o livre-arbítrio. Então o demônio, ele oferece. Então vamos lá, cria as condições. O jovem teve acesso a uma droga. Isso. Ali pode-se dizer que é uma tentação. O livre-arbítrio é dele. Se ele vai usar ou não. Se ele vai usar ou não. Eu nunca posso culpar o demônio por algo que eu fiz. Porque ele pode ter oferecido, mas a decisão... Mas espiritualmente foi o demônio. Pode ter sido uma tentação dele. Pode ter sido uma tentação. É. Isso é para traição? Para tudo. Para roubo, para... Roubo, furto, assassinato, tudo. Todo mal. Jesus também fala que o que tem de mal no ser humano vem de dentro do seu coração. Então não é somente o demônio, né?
Também o ser humano tem o mal em si depois do pecado original. Nós somos tendenciosos ao egoísmo, nós somos tendenciosos, né, à competição com o próximo, e aí os mandamentos para nós amarmos o próximo e tudo. Então pode ser o demônio, mas também pode não necessariamente ser. Então essa é a ação demoníaca ordinária. E aí vem a ação demoníaca extraordinária. Bom, o próprio nome já diz, é raro acontecer, é extraordinário, né? Não é algo corriqueiro, tá. Mas acontece, mas existe. O que é? Essa ação, então, seria uma ação mais direcionada, né? Por exemplo, quando o demônio, pelos motivos que nós não sabemos, por uma providência divina, por uma permissão de Deus, porque tudo é permitido por Deus, senão não acontece. Até o demônio. Até o demônio. Porque se eu digo que algo está fora do controle de Deus, eu já digo que Deus não é mais onisciente, não é mais onipotente, não é mais onipresente. Então tudo tem a permissão de Deus, o porquê nós realmente não sabemos. Mas quando há um ataque mais direcionado, e aí o demônio ele pode atacar de uma forma de vexação, nós chamamos de vexação. O que é isso? A vexação é quando o demônio ataca um ser humano a partir de fora, de uma forma exterior. Ele pode causar, por exemplo, um dano físico, ele pode causar um dano, ele pode ter um ataque psicológico muito forte, com ideias muito marcadas assim, de forma quase que enlouquecedora, né? Para a pessoa se matar, por exemplo, alguma coisa assim. Ou também um dano físico, por exemplo, São Pio de Pietrelcina, ele sofria ataques do demônio terríveis, ele apanhava do demônio, às vezes ele apanhava a noite toda do demônio, para não celebrar a missa de manhã. Era uma vexação, né? Ele tinha marcas no corpo e ninguém explicava, ele estava sozinho no quarto e ele sofria ataques do demônio desse tipo. Muitos santos sofreram esse tipo de ataque. Ou então um ataque psicológico. E aí já entra um monte de outras coisas para nós distinguirmos de uma doença mental. Isso que eu ia falar, da esquizofrenia. Nós vamos entrar. Psicopatia. Exato, nós vamos entrar nessa parte também que vai nos ajudar. Mas a princípio é uma das formas. Outra forma que o demônio pode agir de forma extraordinária é a infestação. A infestação ele não age em uma pessoa, ele age em um local. Então pode ser, as pessoas chamam de casa mal assombrada, pode ser uma ação demoníaca. Né? Ele age num local, numa casa, num terreno e alguma coisa desse tipo. E tem o último caso, que é o mais raro, mas é o mais perigoso também, é a possessão demoníaca. É quando o demônio age na pessoa a partir de dentro. Ela toma posse do corpo da pessoa em determinados momentos. Aí é poltergeist, por exemplo. Isso, aí já é o que mais geralmente os filmes retratam mais. Nossa, aquilo é de arrepiar os cabelos. Que geralmente não é daquele jeito, é óbvio, né? Não, mas é uma possessão demoníaca. Mas é uma possessão demoníaca. Então são os três modos da forma extraordinária do demônio agir. O demônio no corpo. E de fato está. Essa é a ideia. O demônio age a partir de dentro do corpo. Quando está com o demônio no corpo, então seria uma possessão. Uma possessão. Mas é algo muito raro. Mas você já viu? Raro, já vi. É algo muito raro. E nós podemos dizer que é o modo mais desesperado do demônio agir, porque é a forma mais fácil de se identificar. A ação. A tentação é a mais difícil de nós identificarmos que é uma tentação demoníaca ou se é uma tendência minha. Mas a possessão... Isso que eu ia perguntar. Como é que eu sei que a tentação é do demônio ou é minha? A grande questão da tentação é que tudo aquilo que nos afasta do caminho de Deus deve ser combatido. Né? Aí independe. Né? Nós temos 3 inimigos da nossa salvação. 3 inimigos que não querem que nós nos salvemos. O demônio, a nossa carne, nós chamamos a nossa carne, a nossa humanidade decaída. Carne fraca, né? Isso, a nossa humanidade decaída pelo pecado. Que somos fracos, Que somos fracos, exato. Depois do pecado original, nós somos tendenciosos ao egoísmo, somos tendenciosos à vingança e tudo mais. E a terceira é o mundo, né? O mundo, nós sempre precisamos lembrar que não é a criação de Deus que é perfeita. O mundo é uma mentalidade mundana, né? Que também não quer que nós nos salvemos, que também tem o egoísmo, a disputa entre todos, essa mentalidade que exclui as pessoas. Então são os três inimigos que nós temos. Independe de onde vem a tentação, independe de onde vem aquilo que me afasta de Deus, eu devo combater. Seja o demônio me levando a uma coisa que não agrade a Deus, seja a minha humanidade me levando também a algo que não agrada a Deus, ou o mundo. Eu devo sempre combater. Nem sempre eu vou distinguir qual é que está agindo nesse momento. Mas se eu sei que é aquilo que me afasta de Deus, eu devo combater com as virtudes. Como que chega uma pessoa até a igreja, no caso a Catedral de Santana, ou outra igreja aqui de Mogi, da diocese, da região,
e fala assim, eu preciso de um padre exorcista. É muito comum acontecer da família procurar. Como é que funciona? Fala um caso assim, que você já pegou. Teve um caso de uma esposa que veio me procurar porque o marido estava passando por problemas desse tipo. Ele foi em algum encontro mais voltado para a renovação carismática, com oração, e no momento da oração ele teve lá uma manifestação e não conseguia se controlar e tudo. E isso aconteceu 2 ou 3 vezes. E depois também ele começou a desenvolver uma resistência muito grande com as coisas sagradas. É um grande indicativo. Então, por isso que a gente mostra a cruz. A cruz, a água benta, relíquias dos santos, né, as coisas sagradas. Em geral, a pessoa que está nessa situação, ela desenvolve uma repulsa. E assim, a pessoa católica desde criança não teria um outro motivo para isso, sabe? Aí a mulher foi te procurar. E a mulher foi me procurar. E realmente ele entrava na igreja para participar da missa e ele não conseguia ficar na missa. Ele tinha dor de cabeça, ele tinha náusea, ele tinha um ataque de pânico, ele não conseguia. Ele saía da igreja, acabava. Da porta da igreja para fora, acabava. Da porta da igreja para dentro, e aí, desenvolvia tudo aquilo. Como é que é o trabalho? Aí eu comecei um acompanhamento com ele. Primeiro nós precisamos identificar se de fato existe uma ação extraordinária do demônio. Porque hoje, na mentalidade do povo, existem muitas coisas que não são ação demoníaca e as pessoas acham que ali é. Aí entra os casos, por exemplo, de doenças mentais, né? Muitas situações desse tipo. Então, o padre exorcista, o maior trabalho dele, na verdade, é identificar se existe uma ação demoníaca, muito mais do que ou se é psíquica. Ou se é psíquica, muito mais do que aqueles shows que nós vemos que o padre expulsa o demônio com gritos e coisas. Não. O grande trabalho do padre exorcista é identificar essa situação. Olhou para esse marido, por exemplo, e falou, conversou e tudo, e viu que realmente era demoníaco. Tem um acompanhamento que precisa ser bem feito. Primeiro, nós vamos escutar a história de vida dessa pessoa, né? Vai ter uma entrevista com ele para trazer todo o histórico de vida dessa pessoa, né? É um processo basicamente longo, porque eu preciso entender toda a história, preciso entender cada evento que aconteceu, nas circunstâncias que aconteceu. Ele ficou angustiado quando entrou na igreja, mas não é só um ataque de pânico. Tem pessoas hoje que têm ataque de ansiedade, ataque de pânico, em lugares fechados e lugares com muitas pessoas, né? Por que você acha que é o demônio e não acha que seja um ataque desse tipo? Entendeu? Então tem toda uma investigação. A grande questão é nós encontrarmos elementos que me indiquem que existe uma ação do demônio e não só uma ação fisiológica do cérebro. Aí você fez esse processo e eu percebi que era uma ação demoníaca. Aí como é que funciona? Aí eu marquei, ele tem uma confissão, geralmente há um momento em que a pessoa também busca a graça de Deus, busca a força em Deus para vencer esse mal, e aí depois tem as sessões de exorcismo, né? É isso que me interessa. A sessão de exorcismo. O exorcismo, ele tem um ritual, né? Ele tem um ritual, tem um livro provado pela igreja que me dá o modo como eu fazer o exorcismo. Assim como tem um livro que me diz como eu devo rezar a missa, tem um livro que me diz como eu devo fazer o batismo, tem um livro que diz como o bispo deve fazer a crisma, tem um processo. Então o ritual do exorcismo também tem. Como é que é esse ritual? O ritual tem lá as orações que devem ser feitas. Eu começo com o nome do Pai, depois tem a água benta, depois tem os salmos, tem o evangelho do dia. Então é uma oração, um ritual, exatamente. Como tem o batismo, como tem todos os outros. Pessoa? Eu, a pessoa, e geralmente é recomendado que tenha mais pessoas junto, pessoas católicas de oração. Que entendam o que está acontecendo para estar ali em clima de oração, rezando e me ajudando. Não é recomendável o padre fazer isso sozinho. Não é recomendável fazer. Geralmente com pessoas que já estão pessoas na igreja, que já estão acostumadas. Geralmente o padre prepara essas pessoas para o acompanhar junto, em casos assim. Inclusive o curso que eu fiz também tinha uma preparação própria para os leigos que acompanham os padres. Isso é muito importante nós dizermos. Exorcista, só padre. Fazer exorcismo só padre. Só o padre pode fazer. Leigo é aquela pessoa que é católica, mas não é padre. Não é padre. Ela acompanha o padre rezando junto com ele. Sim, mas não é padre. Mas não é padre. Leigo é isso. Leigo é isso, São as pessoas que pertencem à igreja, que não são os padres. Certo, mas só o padre pode fazer exorcismo. Só o padre pode fazer exorcismo. E só o padre que tem autorização do bispo. E que fez esse curso de autorização do bispo. Tem autorização do bispo, exato. É todo um protocolo. Todo um protocolo. Aqui em Mogi nós somos mais de 100 padres. Que pode fazer exorcismo, somos 2. Só 2. Você e o Itaquá. Isso. Que é o padre? Beniamino. É um padre italiano. Beniamino. Esse eu não conheço, esse padre. E pode tomar água, padre. Eu nem deixei o padre tomar água, coitado.
É que é um assunto tão interessante, né? Isso, com certeza. E pouco falado, não é, padre? Pouco falado, e eu ainda acredito que o que fala-se muito errado. Se fala demônio, nossa, já dá até medo, né? Não, medo, é. E não é necessário. Cristo é vencedor, né? Jesus venceu o mal e nos deu a capacidade de também nós vencermos. Então não é necessário ter medo. Nesse caso desse marido, vamos lá no marido. Vamos. Quantas sessões precisaram? Com esse caso especificamente, não foram muitos, foram três sessões. Mas existem casos que precisa bem mais. Muito mais. Uma sessão por semana durante 3 semanas. Eu senti que teve uma melhora muito grande e depois eu continuei acompanhando de longe, né? E perguntando ele sente como está. alguma coisa? Reage, porque a gente sabe que o demônio reage, né? Nesse caso, as 2 primeiras sessões que eu fiz, houve uma reação muito grande. Nós chamamos que a pessoa entra em transe, né? Em transe. Quando a pessoa fala coisas e xinga, é o que berra, nós chamamos de manifestação, né? manifestação. O demônio se manifesta. Sim, ele cai no chão. Que é aquilo meio do filme, assim. Um pouco parecido com o filme. Geralmente no Eu filme já vi, eles exageram um pouco. Mas eu já vi uma Olha, pessoa tendo uma manifestação. Não queria, mas eu tava num lugar que teve. E eu não quase cortei, né? Não é o tipo de coisa que a gente procura. Não, né? Nem quero. Não manifestem perto de mim, por favor. Mas eu fiquei horrorizada. Porque a pessoa falava, parecia com ódio. Isso, sim. Não se reconhece a pessoa, né? Não se reconhece a pessoa. Uma das coisas que os familiares mais relatam é isso. Padre, eu olhei nos olhos do meu filho e não era ele que estava ali. Eu sei, eu conheço meu filho, claro que a mamãe conhece. Ou a esposa disse, padre, não era o meu marido. Não era. Ele começou a falar. Não era uma manifestação de algo que não era ele. Né? Então, nesse caso, 3 sessões desse ritual. Foi o suficiente e depois, claro, ele continuou, mas ele teve uma participação muito grande pela docilidade com aquilo que eu pedia. Eu pedia que ele se confessasse, eu pedia que ele rezasse, e ele ia à Santa Missa, ele rezava, ele se confessava, um jovem de muita virtude, e continuou depois desse trabalho, né? Então foi necessário 3 sessões e ele já está bem melhor. Tive notícias recentemente de que, graças a Deus, está bem. Você acompanha, né? Acompanho. Isso aí vai sempre continuar. Estamos conversando com o padre exorcista Carlos Duarte. Ele é vigário da Catedral de Santana de Mogi das Cruzes. Tem várias perguntas aqui. Querido Johnny Matos está aqui conosco. Bom dia, Marileia, o padre Carlos. Muito bom ouvi-los logo cedo. Bom dia, Johnny, que também é católico, né? Toda vez que eu vou à igreja, somente na catedral, ele está lá. Maria Inês Soares Costa Neves, bom dia para você, querida. Fabrício Vieira Mamed, bom dia. Jonatas Lustosa. O Jonatas Lustosa fez uma pergunta. Ó que legal. Tenho uma dúvida. A arte imita a vida. Padre, qual a diferença entre rituais de exorcismo filmados e reais? Digo por conta da chegada de mais filmes de terror, surge o questionamento de quantos longa-metragens de fato se aproximam da realidade quando se trata de exorcismos. Ótima pergunta. Geralmente, aquilo que é retratado no cinema, ele precisa do elemento próprio do cinema, né, da visibilidade, porque muitas vezes a realidade ela não é tão enigmática e tão forte como uma cena de cinema, é algo meio né, xoxo, meio assim. Então no cinema realça alguns elementos, mas enquanto história, O Exorcismo de Emily Rose é um filme que já não é tão recente, mas ele é uma história real, de um exorcismo. O Exorcismo de Emily Rose. Esse nome no filme é fictício, mas houve um caso de exorcismo, sim, no qual foi baseado aquele filme. Eu sei que, por exemplo, o filme O Exorcista, que isso aí já é bem antigo, também é baseado em fatos reais, né? E tem muitos outros filmes, o Ritual também acho que é baseado em fatos reais, mas tem essa coisa do extraordinário no filme. Entendi. Sessão de exorcismo da Igreja Católica, exorcismo real, não se filma. Não pode filmar. É algo estritamente restrito. Não se filma. É algo bastante reservado, né? Um padre não vai fazer uma sessão de exorcismo na igreja com outras pessoas, filmando, e nem em público. Não pode. Né? Eu vou numa sala reservada, a pessoa, quem está rezando, algum familiar daquela pessoa, e só. Não é algo. Não pode filmar. Então, às vezes acontece por manifestações em encontros, né, carismáticos, encontros de oração, como você viu uma manifestação. Eu vi. Então, ali o que o padre vai fazer? O padre ali naquele momento, ou alguém que esteja perto, ele vai tentar acalmar a situação. Né? Vamos acalmar, vamos rezar, mas ali não vai fazer o exorcismo. O exorcismo vem depois de uma avaliação, de ver se de fato ele resolve o problema ali. Exato, acalma a situação.
Mas aí depois eu vou ver, porque às vezes tem uma manifestação num encontro como esse, e às vezes é uma sugestão coletiva, um surto psicótico que a pessoa teve ali. Não é um caso de exorcismo. Né? E nós vamos avaliar depois se de fato havia uma ação extraordinária do demônio. Esse é o grande ponto que o padre vai ter que encontrar, se existe uma ação extraordinária do demônio. Nesses casos, por exemplo, de obsessão, onde muitas vezes é um ataque psicológico, é o mais difícil de identificar. Geralmente ele vem acompanhado de outros fatores que podem me ajudar a entender que de fato é uma ação demoníaca e não uma doença psicológica ou psiquiátrica. Também é sempre recomendado que a pessoa procure ajuda. O padre nunca vai dizer para a pessoa interrompa o tratamento que eu vou fazer exorcismo e vai acabar. Isso seria uma loucura da parte do padre. Não pode nunca. Sempre a pessoa procurar ajuda psicológica. E o Jonatas Lustosa, ele colocou água benta, gritos, contorções corporais, anseios, crucifixos. Esses são alguns dos elementos presentes nas práticas de exorcismo retratadas em produções audiovisuais. Isso. É isso mesmo, padre? Ou invenções dos filmes de terror? Não, é isso mesmo. Isso aí tudo usado, tudo né? Tudo usado. E dentro do ritual do exorcismo tem os momentos corretos para cada coisa. Eu começo fazendo o nome do Pai, depois eu tenho um salmo que eu rezo. Primeira coisa que eu apresento é a água benta. Aí depois tem uma outra parte que é o evangelho. Depois vem mais para frente tem a parte da cruz, onde eu apresento a cruz para a pessoa. Depois tem um sopro que o padre faz em direção à pessoa. Nossa. Tudo isso são elementos próprios do ritual. Quer dizer, eles pegam realmente o que é, mas coloca na linguagem do cinema. Eles colocam para a linguagem do cinema, mas Sim. De fato isso existe. E é assim mesmo. Sônia Gomes, bom dia. Cláudia Pereira Bondanza, Marilei, bom dia. Aproveito para te desejar tudo de bom em sua nova idade. Vou fazer aniversário segunda-feira. Obrigada, querido. Um beijo. Parabéns. Obrigada. E quantos casos de possessões você já presenciou, padre? O Jonatas quer saber. Eu, pessoalmente, presenciei 4 casos de possessão. 4? Eu, presencialmente, 4 casos. Quais, assim, os principais, assim, a pessoa gritava? Qual foi o pior? Principalmente a questão do grito e a questão da falta de controle sobre o corpo. A pessoa se debate, ela se joga no chão, ela apresenta algumas características e depende muito da situação. Apresenta característica, tem pessoas, por exemplo, que se rastejam como se fosse uma cobra, né? Algumas coisas desse tipo assim. O pior que você viu foi isso. Mas existem relatos de coisas bem graves e complicadas. Johnny Matos, assim como as homilias, ouvir o Padre Carlos e assistir uma aula. Obrigado. Neuza Camargo, JC Peninha Garcia, o Jacaré da Rodoviária de Arujá. Manda bom dia para todas e todos que estão mandando perguntas, né, com dúvidas interessantíssimas em relação a... Mandar um beijo pro Lu, que está ouvindo a rádio. Um beijo, querido. O Augusto. Maria da Pamonha de César de Souza está parabenizando pela entrevista e perguntando sobre o estudo do exorcismo. É um estudo muito profundo, padre? É um estudo bastante profundo, que na verdade é um complemento daquilo que o padre já deve saber. Né? O padre já faz a teologia, estuda os sacramentos, estuda a história da igreja, enfim, tantos elementos. A questão do exorcismo aprofunda um pouco essa parte. A questão da cristologia e a questão da demonologia em si, né? Estudar quem é o demônio. Quem é o demônio? Tem tanta gente que tem dúvidas sobre isso, então é um estudo mais voltado para essa parte. Padre, quem é o demônio? O demônio é um anjo. Isso é muito importante nós entendemos. O demônio é um anjo. Deus criou as coisas visíveis e invisíveis. Nós professamos isso no credo, aquele credo mais completo, sendo constantinopolitano. Deus criou as coisas visíveis e invisíveis. Os anjos são seres espirituais, criados por Deus, criados bons. Todos os anjos foram criados bons. Os anjos, em um determinado momento, eles passaram por uma prova, assim como o homem. E alguns desses, e o principal deles, Lúcifer, que é anjo de luz, que era o maior de todos os anjos, na arrogância e na prepotência, ele quis ser igual a Deus. Ele era tão esplêndido, tão cheio da luz de Deus, que ele quis ser como Deus pelas próprias forças. Esse foi o pecado de Lúcifer. Assim como os homens. Ele quis ser mais que Deus. Ele quis ser Deus. É isso? Exato. Assim como os homens. Quando o demônio tentou Eva, né, Adão e Eva, os dois, não foi só uma. O que o demônio disse? Se você comer desse fruto, você será como Deus. E ela comeu porque ela queria ser como Deus. Esse é o grande pecado. Querer ser Deus.
Nossa, Então Lúcifer queria ser Deus. queria ser Deus. E Ele esse era foi o lindo, pecado. né? Ele era perfeito. Lindo, lindo, lindo. Perfeito não perfeito é Deus, mas ele era lindo, esplêndido. O maior de todos. Mas porque ele quis ser como Deus, ele perdeu a graça de Deus. Então ele foi banido do céu. Quando Aí- ele foi banido do céu, ele se tornou um demônio. Então, quem são os demônios? Os demônios são os anjos que foram expulsos do céu porque se rebelaram contra Deus. Tem gente que diz assim, se uma pessoa morre, uma alma de uma pessoa que foi para o inferno é um demônio? Não. Demônio foi criado anjo. A nossa alma é outra coisa. Né? Então não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A nossa alma foi criada a alma humana. Nós vamos para o céu ou vamos para a condenação. Agora os demônios foram criados anjos e se rebelaram contra Deus e se tornaram os demônios. São milhares, bilhões de demônios. Condenação é o inferno? O inferno. E o purgatório, o que é? O purgatório são para as pessoas que já estão salvas, porém ainda não estão prontas para entrar no céu. Quando nós cometemos um pecado, todo pecado que nós cometemos acarreta duas situações: a culpa e a pena. Quando eu cometo um pecado, eu tenho culpa e pena. Quando eu confesso o meu pecado, a culpa do pecado está perdoada. Só que a pena, que seria as consequências do pecado, continuam. Exemplo, eu falei mal de uma pessoa. Isso é um pecado gravíssimo. Tá? Esse pecado mortal. Nossa, padre. Né? Maledicência, né? Eu vou e falo mal de uma pessoa. Quem que não fala mal dos outros, padre? É muito grave isso. A gente acha que é normal, não é normal. Se eu falo mal de uma pessoa, eu posso prejudicar aquela pessoa. Então vamos imaginar que eu falei mal de uma pessoa, ela perdeu o emprego por causa disso. Isso é algo terrível. Eu me arrependo. Poxa, a vida, eu não devia ter feito isso. Aí você se confessa. Eu me confesso. Bom, a culpa está perdoada, mas a consequência daquele pecado continuou. Aquela pessoa continua sendo mal falada, aquela pessoa continua... Então as consequências do pecado. As consequências do pecado, elas são pagas de que forma? Através das penitências que eu faço, através dos jejuns, nesta vida. Quando eu morro, quando eu parto dessa vida para outra, eu não estou em pecado mortal. Não estou em pecado mortal. Estou na graça de Deus. Estou com minha confissão em dia, vamos dizer assim. Então eu estou salvo. Está salvo. Mas as consequências do pecado ainda continuam. Então o purgatório é justamente para purificar dessas consequências para me preparar para o céu. Exatamente. Tem uma série chamada Lúcifer na Netflix. Sim. Né? Que é lindo. O cara que faz Lúcifer é lindo. Entediado com a vida nas trevas, o diabo se muda para Los Angeles, abre um piano bar e empresta sua sabedoria a uma investidora de assassinatos. Quando a gente vê um Lúcifer daquele, você fica tentando entender, né, como que o cinema, né, no caso aqui a Netflix, coloca o demônio no centro, né? Uhum. Como que você enxerga as pessoas que às vezes não entendem que aquilo é uma ficção e que às vezes acham até que o demônio é bacana? No caso, como esse Lúcifer, tem que é um Lúcifer desse. O problema é que a ficção traz um pouco isso, né? Essa deturpação da imagem da coisa. Que nem na época que saiu aquele filme do Dan Brown, baseado nos livros de Dan Brown, né? O Código da Vinci. As pessoas achavam que era real aquilo. Eu lembro de uma conversa que eu tive até com uma pessoa conhecida, meu primo e tudo, comentando ele, mas você viu lá no filme, assim, que falava dos Illuminati, disso e daquilo. Eu falei, meu querido, mas isso é uma ficção, né? Que traz junto pra realidade, né? Superman não existe também, né? O Homem de Ferro não existe, é de mentirinha, calma, é televisão, né? É uma obra de ficção. Muito. É muito interessante, é legal você assistir o que a mente humana é capaz de criar, mas não significa que seja real. Eu não vou olhar pro céu para ver se eu vejo Superman voando. Então você tem que entender que aquilo é uma ficção. Tem que entender que é ficção, claro. Complica quando você usa desses temas, né? E às vezes a ideia é justamente confundir as pessoas. Mas aí eu não entro no debate da intenção da pessoa que fez, eu não sei. Não posso dizer. Aí, mas indica, se né? Se a pessoa, aí vamos lá para religiosidade, se a pessoa é religiosa entende quem é o demônio, ela vai entender que aquilo é uma ficção. Claro, que aquilo é uma ficção e é tranquilo. Com certeza, é isso. Mas é claro que o demônio nunca vai se apresentar como uma coisa feia. A tentação não se apresenta de forma feia. Não é verdade? Se nós olharmos, por exemplo, e aqui eu posso dizer com propriedade, eu trabalhei com dependência química há muito tempo, na fraternidade. Você trabalhou, né? Então se você chega, por exemplo, na Cracolândia, eu fazia pastoral na Cracolândia toda semana, aquilo é uma cena horrorosa. As pessoas estão desfiguradas. O demônio mora ali, né? Mas
para um jovem, quando o demônio apresenta a droga para um jovem, ele não vai apresentar aquela imagem de uma decadência humana total. Vai dizer que é uma coisa legal, vai dizer que você vai ser descolado, vai dizer que você vai ser o melhor dos seus amigos. Então, a imagem do pecado, ela sempre é oferecida de uma forma aparentemente bonita, mas que no fundo só tem coisas ruins, né? Doutora Janaína Caligares, bom dia, boa entrevista, obrigada, agradeço. Aproveitar para mandar bom dia para todas e todos que estão aqui com a gente. E também, a Sônia Gomes falou um assunto que eu já até toquei aqui. Esquizofrenia pode ser também um caso para exorcismo? Não, tem que ter uma distinção entre aquilo que é doença e aquilo que é uma ação demoníaca. Tomar cuidado com Tomar isso. muito cuidado. Eu nunca vou fazer um exorcismo sem antes uma avaliação psicológica e psiquiátrica. Nunca. Isso em hipótese alguma. Certo. Né? Marinete Sangi de Almeida Bruno, bom dia. Há diferença de problemas neurológicos e problemas com maus espíritos? Sim, há uma Sim, distinção né? muito grande. Assim, o exorcista ele está treinado para identificar uma situação da outra. Claro que nem sempre é tão simples, mas nós temos condições de distinguir um sintoma do outro. Mandar bom dia. O Jonathan Lustosa, parabéns pela live, muito esclarecedor. Padre, a Bíblia do demônio é uma lenda obscura? Existe porque existem seitas satânicas, né? Existem seitas que cultuam o demônio. Então existem alguns livros que eles usam, tá? Dos rituais e de algumas coisas desse tipo. Tem sim. As pessoas que matam para fazer rituais. Sim, existe. Isso é o demônio? É o demônio, com certeza. É o demônio, é uma coisa... Você já deve ter visto vários. Né? Eu já ouvi falar, na verdade, até faz um tempo que não tem notícias desse tipo, mas assim, um tempo sempre atrás saiu algumas coisas, os desaparecimentos meio suspeitos, e depois foram investigar seitas satânicas que ofereciam sacrifício. Geralmente crianças, né? O que pra mim ainda é mais horrendo, né? Isso é o demônio. É o demônio, com certeza. Mandar bom dia. Mas essa Bíblia do demônio existe, né? Existe sim. Como tem existem vários rituais, vários livros de rituais, né, e tem os compilados desses rituais que eles chamam de Bíblias. Fabrício Vieira Mamed, em missas de cura e libertação, quando há uma manifestação, o padre não é exorcista. Como ele controla isso? Então, geralmente o padre vai fazer ali um momento de oração, né, para acalmar aquela situação que esteja acontecendo no momento, também, quem está na igreja. Quem já está no dia a dia do padre. Exato, essas missas de cura e libertação, em geral, é sempre interessante ter uma equipe, né, uma equipe de intercessores, de pessoas que já estão acostumados com a oração, estarem na igreja junto com o padre. E aí, quando acontece esse tipo de situação, se o padre está, por exemplo, no momento da consagração e que ele não pode parar para ir resolver, tem pessoas que acalmam a situação. Pode pegar aquela pessoa, levar para uma sala específica, acalmar a situação, certo, e depois acompanhar para ver se faz o exorcismo. E o Jonathan, super interessante as perguntas dele. Qual a visão da Igreja Católica hoje a respeito da Santa Inquisição? Primeiro vamos explicar o que foi a Inquisição, né? Aqui daria um outro programa inteiro só para nós falarmos da Inquisição. Mais um programa. Vamos só resumir essa parte. A Inquisição foi um organismo da igreja, para ajudar a fazer investigações, né? Na Alta Idade Média, onde as situações eram muito complicadas. Então a igreja ela tinha um organismo para fazer investigações. O que as pessoas não falam, isso é totalmente deturpado em cursos de história, em vários lugares, e tudo que a gente vê sobre a Inquisição são informações muito erradas. Na Alta Idade Média, o que existia muito, eram situações onde as pessoas e o Estado, eles tinham reações muito violentas àquilo que eles acreditavam e pronto, né? Teve época que eles acreditavam que o banho fazia mal, que a água fazia mal, então não tomavam banho. Então as pessoas tinham essa mentalidade. Quando eles suspeitavam de uma situação, de alguma coisa, de um dos seus moradores, eles iam pegar aquela pessoa, linchava e matava. A igreja instituiu um tribunal para investigar essas situações. Isso foi um salto gigantesco para a promoção da dignidade das pessoas, para a promoção da justiça, porque não existia um tribunal que julgasse, não existia um organismo que promovesse a possibilidade da pessoa se explicar, que promovesse a possibilidade da pessoa se defender. Então a Inquisição, a grosso modo, ela foi um elemento da igreja para investigar os casos, o que não acontecia na Idade Média. Era uma condenação sumária do Estado, ou das pessoas, ou da mentalidade, ou enfim. Então a igreja salvava as pessoas, dando a elas a possibilidade de um julgamento.
falando nessa coisa de Idade Média, a gente fala muito de Joana d'Arc, né? A gente fala muito das bruxas que eram queimadas, as mulheres poderosas daquela época. Como que a igreja enxerga isso? Então, Mais ou menos. essas deturpações todas, né? Na verdade, existe, é que quando a gente fala em Idade Média é muito difícil você distinguir igreja de Estado. Qual era a organização de Estado na Idade Média, né? Organizações muito rudimentares. Não tinha um Estado formado como nós temos hoje, com 3 poderes, apesar que não funciona muito, mas não tinha isso tudo. Então é muito difícil nós distinguirmos o que é igreja, o que é Estado, o que foi decisão da igreja, o que foi decisão do Estado. A questão da Joana d'Arc, por exemplo, foi uma vingança de uma pessoa que tinha um poder e queria, entretanto que a igreja em pouco tempo depois canonizou. Então não foi a igreja quem matou Joana d'Arc. Mas então, um dos casos emblemáticos. Sim, emblemáticos, é verdade. Padre, prazer te receber. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. E queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes internautas. Muito bem. Bom, a mensagem que eu deixo, em primeiro lugar, que Jesus é o vitorioso, Jesus Cristo é vitorioso. Nós estamos aí às portas de celebrarmos a Páscoa. Semana que vem já celebramos a Páscoa. E a Páscoa é justamente essa vitória de Cristo sobre a morte e todos os elementos de morte. Então, que Cristo possa ressuscitar em nossos corações, Ele que venceu. Obrigada, viu, Padre? Muito obrigado. Prazer receber o Padre Carlos Duarte, exorcista da Diocese de Mogi e vigário na Catedral de Santana de Mogi das Cruzes. Obrigada, Padre. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Amém. Muito bom.